Gente, a canalice, esse é o termo que eu vou usar. Outros estão usando malabarismo, contorcionismo, tá tudo certo. Eu vou usar o termo canalice para que algumas pessoas estão fazendo, pessoas que eu digo com o microfone na mão, para minimizar, diminuir a vitória do Flamengo sobre o Chelsea na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E aqui não vai nenhum clubismo, nada disso. Todo mundo sabe o time para o qual eu torço, mas aqui eu estou falando no meu trabalho como jornalista, né? Eu ouvi até que, eu não vou citar nomes aqui, o debate está aberto, se você quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Que o Enzo Maresca comemorou mais os gols e as vitórias do Chelsea no mata-mata do que na fase de grupos. Eu vou abordar mais esse tema, roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal aqui, caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, eu vou dar continuidade àquilo que eu falei no introito, que é justamente essa canalice, né, que está circulando por ali, essa comparação esdrúxula, que não faz o menor sentido, de uma tentativa de minimizar a vitória do Flamengo sobre o Chelsea na primeira fase, para enfatizar feitos de outros clubes, e aí quem quiser entender, entenda. Vamos lá, começo de conversa, eu repito aqui, eu vi até dizer hoje que o Maresca comemorou mais efusivamente as vitórias e gols do Chelsea no mata-mata do que na fase de classificação. Então vamos esmiuçando caso a caso, e depois eu vou fazer uma reflexão mais profunda sobre Copa do Mundo de Clubes. É evidente que o Enzo Maresca não ia comemorar uma derrota para o Flamengo. Não só uma derrota, mesmo quando o Chelsea ganhava o jogo, o Flamengo era muito superior ao Chelsea. Não tinha o que comemorar ali, a não ser que ele fosse um lunático, né? E ele faz mudanças táticas pensando no Flamengo antes do jogo, né? O André Rocha citou isso na S1 Live hoje. Eu falei sobre isso quando comentei essa partida. Eu falei, olha, ele está colocando o Reece James no meio do campo, ele é um lateral, para povoar aquele setor. Justamente o setor forte do Flamengo. Aliás, é o setor mais forte de qualquer time de futebol que se preze. Ele tinha Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, e aí o Reece James foi colocado ali para reforçar o setor. E aí o Enzo Maresca toma de 3-1, o Flamengo coloca os ingleses na roda mais uma vez, um feito e tanto do Felipe Luiz e dos comandados dele na competição, não se discute isso. E óbvio que o Enzo Maresca, um técnico de Premier League, que conseguiu a 4ª colocação no campeonato inglês, não ia comemorar efusivamente as vitórias sobre LAFC e Esperance da Tunísia. Assim como o Guardiola, gente, não comemorou efusivamente, tal, à beira do gramado, as vitórias do City sobre Al Ain e o Wydad Casablanca. Não existe isso, né? Seria até meio constrangedor para esses profissionais que são do mais alto gabarito, o Guardiola, claro, muito mais do que o Enzo Maresca. Tá? Então essa tentativa eu acho uma canalice. Eu vou usar um termo forte aqui, não é de um, não é de dois, não são de três, são de muitas pessoas, né? E aí a gente entra numa reflexão um pouco mais profunda sobre a Copa do Mundo de Clubes, né? Porque, no fim das contas, gente, os melhores, se não ganharem, vão chegar perto. O time mais bem armado, o time mais bem treinado, o time que tem melhor estrutura, o time que tem mais dinheiro, tudo isso está junto, caminha junto, de mãos dadas. Esses times são melhores do que os outros. A gente acompanha isso a temporada inteira. E aí é fácil chegar na Copa do Mundo e tentar criar teses e ser taxativo numa competição tão curta. Não dá, é impossível. Então você tem que se basear naquilo que você vê durante o ano inteiro, nas principais ligas europeias e na Champions League. E dali você pode tirar uma conclusão, fazer um comentário mais pertinente em relação a uma situação de uma competição desse tamanho. E aí é o seguinte,
Muita gente, você do outro lado, não sei, mas muita gente quer ouvir aquilo que a pessoa quer, né? E aí, não por um acaso, ontem fez 11 anos do 7-1, né? Naquela Copa do Mundo, particularmente, eu tenho um testemunho, eu estava no Mineirão no dia do jogo contra o Chile, não no jogo contra a Alemanha. Foi no mesmo estádio, por sinal, né? E se o 7-1 fosse um livro, o prefácio é o jogo contra o Chile, tá? Porque o Brasil não jogou nada naquela partida. Aquela partida foi um choque de realidade para todo mundo. Quem tinha o mínimo de discernimento sabia que a desclassificação era iminente. Cedo ou tarde o Brasil iria ser desclassificado e o torcedor não queria ouvir aquilo, né? Nos momentos que se seguiram, no pós-jogo daquela partida, nos dias seguintes e tal, o torcedor, muita gente até estava em estado de negação. Não é possível, o Brasil vai perder a Copa do Mundo em casa mais uma vez, 64 anos depois e tal. E aí surge, claro, Barbosa da vez, no caso foi o Thiago Silva naquela vez, eu estava no estádio, no Mineirão, repito aqui, trabalhando naquela partida, e não foi só o Thiago Silva entra para a história porque a transmissão, a geração, que é só uma para o mundo inteiro, ela vai no Thiago Silva antes dos pênaltis. Mas estava todo mundo chorando. O estado, o ambiente do Mineirão, naquele breve intervalo entre a prorrogação e a disputa de pênaltis, era de perplexidade. Na torcida, no campo, entre os profissionais da imprensa de outros países ou brasileiros, todo mundo estava olhando e falando mais ou menos, que porra é essa? Né? O Brasil quase foi eliminado na prorrogação. Se o Penilha fosse um pouquinho melhor, ele não teria chutado no travessão, teria chutado no gol. E o Brasil teria perdido na prorrogação. E aí tem uma entrevista muito boa do Tino Marcos, no pós-jogo com o Júlio César, aquela que a gente chama de flash interview, né? Que é a entrevista da geração mesmo, ou seja, o cara fala, o jogador fala assim que ele sai do campo e aquilo vai para o mundo inteiro, do Júlio César, goleiro que era campeão de Champions League, ou seja, com muita experiência, e o Tino Marcos, é só você procurar no YouTube aí, o Tino Marcos fala pra ele, porra, você tava emocionado ali, você tava chorando antes da disputa de pênaltis. E aí o Júlio César, na própria entrevista, desaba, suspira, ele não consegue falar. E aí, depois que a coisa desanda, nesse tipo de competição, Copa do Mundo e tal, começam a vazar as coisas. Então o trabalho do jornalista é apurar e opinar em cima de fatos, né? Opinião todo mundo tem, agora você tem que estar baseado em alguma informação para fazer a sua análise. Eu penso dessa forma, pelo menos. E eu comecei a apurar ali, chega também isso para você, e você vai confirmando com outras pessoas ali do entorno daquele ambiente, que, cara, os caras estão assim, destruídos, destroçados mentalmente, porque eles não conseguem performar, desculpe o termo performar, tá? Não conseguem desempenhar o melhor futebol, porque o time não permite isso, o time é mal treinado. E aí os caras estão em parafuso, porque eles são melhores do que isso. É óbvio que são, mas eles não têm um bom desempenho porque o time é ruim. E o time era ruim. E aí, por que eu estou contando tudo isso agora? Porque as pessoas entraram num estado, e eu falo sobre o torcedor, inflamado também por Globo, sabe? De que não, o Brasil não perde essa Copa do Mundo de jeito nenhum. Gente, quem tinha o mínimo discernimento naquele dia, aquela tarde, sabia que o Brasil tinha vida curta naquela Copa do Mundo. Sabia que cedo ou tarde o Brasil seria desclassificado, sabia que cedo ou tarde o Brasil não seria campeão daquela Copa do Mundo, e veio 7-1 e pronto, né? Quem opinou e quis acreditar no que estava sendo falado da realidade, de repente não ficou tão surpreso assim com o 7-1, né? Claro que aquilo é o maior vexame da história do esporte, qualquer esporte e tal, mas quem tinha o pé no chão ali, diante do que vinha acontecendo no contexto da Copa do Mundo, sabia que a desclassificação era iminente, né? Tudo isso para falar sobre a Copa do Mundo de clubes, né? Se você tem o acompanhamento da temporada inteira, você sabe que os europeus chegam mais fortes a esse tipo de competição. E não existe ou não existiu nessa Copa do Mundo, na minha opinião, uma instituição monolítica europeus.
não dá, basicamente, para colocar todos os europeus no mesmo balaio. Até porque você tem níveis bem diferentes. Você tem o Porto, que é horrível. É horrível, muita gente até. Não! O Palmeiras encarou um europeu, olho no olho. Gente, era o Porto. Depois a gente viu o que aconteceu com o Porto, que conseguiu perder para o Inter Miami. Né? E você tinha o Red Bull Salzburg também, que é um time que estava ali por ranqueamento, nada mais do que isso e tal. E você tem Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e tal. Manchester City encarou essa competição claramente como uma pré-temporada, né? O Real Madrid leva a sério tudo. O Paris Saint-Germain, depois da pancada pro Botafogo, acho que caiu na Real. Pancada não, perdeu. Foi um resultado histórico, então, mas perdeu. Não foi uma pancada, foi 1-0 só. O Bayern de Munique também abriu o olho depois do papelão na primeira fase, né? E aí, no fim das contas, é isso. Não adianta distorcer a história no meio do caminho. Aí surgem enquetes, surgem malditos cara a cara, em que as pessoas simplesmente falam absurdos. O Tim Vickery abordou isso na rede social outro dia, né, com muita propriedade. É um delírio. É simplesmente um delírio você falar que o Pedro é melhor do que o Harry Kane. O Harry Kane teve 2 chances no jogo contra o Flamengo e fez 2 gols. Porque ele é bom pra caramba. Ele não perde gols. Ele tem mais de 40 gols na temporada. Ah, mas ele é pé frio. Gente, pelo amor de Deus, né? Ele jogava no Tottenham, num time que tinha menos condições de ser campeão inglês do que o City, do que o Liverpool, por N contextos, tá? Que eu não vou citar aqui agora. O Léo Pereira é melhor do que o Jonathan Tah, e aí as pessoas acreditam. Você acaba mexendo com a fé e a esperança das pessoas. As pessoas acreditam, falam, porra, eu vi lá. O cara não acompanha, de repente, o futebol europeu, o que recebe a informação, ou aquela opinião, e acredita, cara. E o efeito rebote disso é achar o Barbosa da vez. Não é possível, né? O cara vai pensar, porra, o Pedro é melhor do que o Harry Kane, por que o Pedro não entrou? E, porra, o Rossi era melhor do que o Neuer. Não é. Não é. Esse cara a cara não serve pra nada. Porque não são só jogadores contra outros, é um time, uma equipe, um coletivo contra outro coletivo. Então isso não serve pra nada. Isso é entretenimento e, na minha opinião, da pior qualidade, né? Então, muita gente te enganou. E você pode escolher, você tem o poder de filtrar o que você quer ver, ouvir, ler. Você tem essa prerrogativa, né? E aí depois não adianta chegar no final das coisas e falar você é eurocentrista, você paga pau de europeu. Não. A gente simplesmente falou sobre o que a gente acredita baseado em informação. Se na Globo os caras ficam com esse clima de vai dar. Porra, teve um comentário ontem, desculpe me alongar aqui, no intervalo, que era assim, bota um ponta, tira um zagueiro, tal. O Renato fez isso com 9 minutos do segundo tempo. O que aconteceu? Destruturou o time completamente. O Fluminense logo depois toma o segundo gol do João Pedro. Ele amontou 5 atacantes em determinado momento do jogo, sendo o Canóbio jogando pelo meio. O Canóbio, inclusive, perde uma bola que quase resulta no gol do Chelsea. O Nicolas Jackson chegou 2 vezes cara a cara com o goleiro Fábio. E é isso. É isso, cara. Então esse clima, a história se repete, né? Durante toda a competição é um clima de pra cima deles, podemos, somos melhores, mesmo o cara sabendo que não é. E aí na reta final do jogo começa a hora do desabafo. Aí temos que aprender. Gente, quem tá falando não aprende. Como é que vai ensinar alguma coisa, né? A história se repete. Aí vai-se atrás da eleição de um Barbosa, do culpado da vez, quando a gente não enxerga que os caras de fato são melhores. Aí endeusam Renato Gaúcho e por aí vai, né? E nunca é pelo fato de um adversário ser melhor do que no caso de ontem, o Fluminense. E do Bayern de Munique ser melhor do que o Flamengo. Houve erros estratégicos naquela partida. Acho que a gente já discutiu muito isso aqui no canal. Evidentemente que o Felipe Luiz fez escolhas erradas, algumas. Mas não vai haver
muito o que fazer não, gente. E ainda bem, você não foi enganado aqui no canal, eu fico com a consciência muito tranquila. Goste ou não goste, a gente mandou a real pra você. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.